Jesus caminha sobre as águas, o espírito que domina a matéria. Kardec ensina que Jesus, espírito puro e em perfeita sintonia com as leis divinas, possuía domínio completo sobre os fluidos universais, que são a base de toda a criação. Ao caminhar sobre as águas, ele não violava as leis da gravidade, mas atuava sobre as forças sutis que sustentam a matéria, manipulando o fluido cósmico com conhecimento e pureza moral absolutos. O fenômeno, portanto, é espiritual antes de ser físico, um efeito natural de causas superiores, compreendidas por um ser que já transcendeu as limitações humanas. A matéria, ensina o Espiritismo, é apenas condensação do fluido universal sob diferentes graus de densidade. Jesus, conhecendo as leis desse fluido, podia alterar temporariamente a densidade vibratória do seu próprio perispírito, tornando-o mais leve e sutil. Ao fazê-lo, reduzia sua interação com a gravidade terrestre, sustentando-se sobre a superfície líquida sem afundar. Nada há de sobrenatural nesse processo. É apenas a matéria obedecendo à consciência superior. A física moderna oferece analogias esclarecedoras. Experimentos demonstram que ondas de energia podem alterar o estado físico de sistemas materiais e que campos de força invisíveis sustentam partículas em suspensão. Da mesma forma, Jesus operava num nível vibracional em que a energia espiritual interagia diretamente com a matéria, controlando-lhe a densidade. A gravidade não deixava de existir, apenas se tornava secundária diante da força fluídica do espírito. A física quântica da consciência reforça que o observador modifica o comportamento da matéria pelo simples ato de perceber e interagir. Jesus, cuja consciência estava unida à mente divina, criava realidades instantaneamente pela intenção e pela pureza de sua vibração. O que os discípulos viram como um milagre era, na verdade, a consciência espiritual agindo sobre o plano físico, revelando que o espírito é a causa e a matéria, o efeito. A neurociência espiritual mostra que estados elevados de consciência alteram a fisiologia do corpo, reduzindo o peso específico e a densidade energética dos campos biológicos. Místicos e iogues relatam sensações de leveza, levitação e expansão durante meditação profunda. Essas experiências são pálidos reflexos do que Jesus realizava em grau supremo. A plena desmaterialização parcial do corpo, fenômeno compatível com as leis fluídicas do universo. Kardec explica que Jesus não realizou tais atos para provar poder, mas para ensinar pela imagem viva a lição da fé e da confiança. Ao ver o Mestre caminhar sobre as águas, Pedro também tentou fazê-lo, e afundou quando sentiu medo. O medo é a densidade moral que nos prende à matéria. A fé é a leveza espiritual que nos eleva sobre ela. O episódio é, portanto, uma parábola física da vitória da consciência sobre a ilusão. A psicologia transpessoal interpreta o mar como símbolo do inconsciente coletivo, o campo de emoções, medos e desejos que agitam a alma humana. Caminhar sobre as águas é transcender o inconsciente, dominar as forças internas e manter o equilíbrio na superfície da vida. Jesus, ao fazê-lo literalmente, mostrou o que cada ser pode alcançar espiritualmente quando a fé substitui o medo e o amor substitui a dúvida. A biologia energética confirma que o corpo humano emite campos eletromagnéticos sensíveis à emoção e ao pensamento. Quando o espírito atinge plena harmonia com o Criador, esses campos se alinham de tal modo que o corpo responde como se fosse luz, leve, coeso, obediente à vontade. Jesus vivia nesse estado permanentemente. Seu corpo era instrumento da alma divina, e a matéria curvava-se diante de sua vibração de amor. Kardec ressalta que Jesus nunca quis fundar uma religião de mistérios, mas uma ciência da alma. Suas ações extraordinárias foram aulas vivas das leis espirituais, que a humanidade compreenderia mais tarde com o progresso da razão e da ciência. Caminhar sobre as águas é a síntese perfeita da revelação espírita. O espírito é superior à matéria, e o amor é a força que equilibra ambos.
Hoje, a ciência dos campos unificados busca entender as forças que mantêm a coesão do universo. O Espiritismo acrescenta que essas forças são expressões do amor divino, e Jesus, ao dominar os fluidos, demonstrou a comunhão perfeita entre a inteligência e o amor. Nada há de mágico ou impossível. Há apenas ciência espiritual em ação. Compreender o episódio em que Jesus caminha sobre as águas é compreender que a fé é uma força vibratória real, capaz de elevar o espírito acima de qualquer abismo. O Cristo não veio abolir as leis da natureza, mas revelá-las em sua expressão mais sublime, o amor que tudo sustenta. Se esta reflexão lhe trouxe serenidade e fé, compartilhe-a. Porque compreender o fenômeno em que Jesus caminha sobre as águas é reconhecer que a alma iluminada pela fé pode vencer todas as tempestades da vida.